Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Eu e você somos vitoriosos, vitoriosa quando conhecemos a palavra. Quando lutamos para colocar em prática. Quando a gente lê a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Você já conhece? Vamos conhecer mais. Porque quando a gente conhece é só vitória. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Onde você estiver, seja luz. É o título de hoje. Estamos falando da história de José. Uma história linda. Sofrimentos, tristeza, decepções, conspiração, inveja, mentira. Mas o Senhor estava o tempo todo com José. Porque José realmente serviu ao Senhor. Se você passa por algumas situações dessa que eu falei e é fiel a Cristo, Ele está com você. José na casa de Potifar. A gente leu a última mensagem que seus irmãos venderam a José, né? Aqueles homens passando, comprou José como escravo. Veja, minha garganta sempre dá isso, viu, irmãos? Desculpa. Veja que os seus irmãos de sangue, viu? Não foi irmão de igreja, o colega não, foi irmão de sangue. Venderam José como escravo, por inveja, mas era um propósito, Senhor. A situação que você passa é um propósito, Senhor. José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que eu tinha levado lá. Veja que quem foi que comprou? Potifar. Digamos, vamos dizer, um administrador, uma pessoa forte da equipe de Faraó. Porque o Senhor tinha um propósito com José naquele lugar. Onde você está é um propósito de Deus. Não saia do lugar. E o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Veja que o Senhor era com José. Aí tem gente que diz: não, eu não posso ir para ali. Se Deus te botou no emprego, só tem você de crente. Se você honrar Deus, Ele honra você. Ele está com você. Porque José estava no Egito, num lugar extremamente evoluído para a época, mas que adorava outros deuses. Mas o Senhor era com José. Quando a gente é fiel a Deus, onde a gente está tem anjos acampados ao nosso redor, com ordem do grande. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Veja que o próprio patrão, vamos colocar assim, de José, viu que o Senhor era com ele. Por quê? Porque ele dava testemunho. Porque ele tinha responsabilidade. Ele viu isso. Lembre que eu botei o título: onde você estiver, seja luz. Porque José era luz. José achou graça em seus olhos e servia, e ele pôs sobre sua casa e entregou à sua mão tudo que tinha. Aquele homem achou graça em José. Porque José era perfeito? Não. Mas porque a graça do Senhor estava ali. Quando a gente é luz, onde a gente chega, as pessoas veem o brilho do Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Aquele que mais te persegue é aquele que se sente ofuscado com teu brilho. E aconteceu que desde que eu pusera sobre sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E abençoou, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Por conta de José, o seu Senhor foi abençoado. Onde você está, a pessoa é abençoada, as pessoas é abençoada por conta da sua oração. Porque o Senhor te ama, aí o Senhor cuida de todos. Fique calado, seja luz, porque todos estão vendo. Deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso, de porte e de semblante. A Bíblia diz que José era bonito, era formoso. E nada ali o patrão de José se preocupava, o seu senhor.
porque sabia quem administrava. Você quer ser abençoado ou abençoado? Tenha caráter. Cuide do que está nas suas mãos, mesmo que não seja seu, mas honre, preste conta, porque é com seriedade, com responsabilidade que o Senhor honra. A Bíblia diz que o Senhor tem uma balança no céu que pesa. A Bíblia diz que a nossa boca tem poder de abençoar e amaldiçoar. A Bíblia diz que a nossa palavra é sim, sim, não, não. E José tinha todas essas características. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Sempre tem que ter um filho do diabo ou uma filha do diabo para querer mexer com o povo de Deus. O Senhor permite, dá corda, mas quando ele puxa é de uma vez. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou à minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vendeu, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele deixou bem claro que o senhor dele deu toda a responsabilidade ali. E que abaixo do senhor dele não tinha ninguém que tinha uma competência, uma habilidade e uma chefia maior do que a dele. Ele quis dizer: eu sou grato ao meu Senhor, eu tenho um caráter, eu tenho responsabilidade. Você se enquadra nisso? Você é um servo e uma serva de Deus com essas características? Na faculdade, na igreja, no seu trabalho? Se for, as lutas vêm, mas a mão de Deus é com você. E ele ainda disse assim: pecaria, pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele entendeu que a pessoa que ele não podia entristecer o Senhor. Que eu e você entenda que a gente tem que ter cuidado onde a gente chegar, para que a gente não peque contra o nosso Deus. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E o que afasta o homem de Deus é o pecado. E José sabia muito bem disso e honrava como servo do Senhor. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, veja que ela ficou insistindo, mas ele ficou na posição de servo. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. José conhecia a palavra. José fugiu da aparência do mal. Não insista. Se você já bebeu em outra época, não fique num lugar que tem bebida. Se você já foi totalmente uma mulher prostituta, fuja da aparência do mal. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em tudo isso a gente vê que José vivenciava e conhecia a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando se conhece a verdade, a gente se liberta das mazelas do mundo. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua roupa em sua mão e fugia para fora, chamou aos homens de sua casa, falou-lhe dizendo: vede, meu marido trouxe um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Filha de Satanás. Tem o filho do diabo ou a filha do diabo para zombar de nós, para caluniar, para mentir. Aí você pode dizer: por que o Senhor permitiu? Porque fazia parte do projeto. Porque o Senhor é especialista em transformar maldição em bênção. E o Senhor testa e permite para ver se realmente a gente ama Ele. Tem alguma afronta? Teve mentira, calúnia? Continue na sua posição de servo e serva, porque o Senhor está vendo todas as coisas. José era fiel, mas não foi isento disso. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que seu senhor volte à sua casa. Eu acredito que todos ali sabiam que aquela mulher não prestava, mas era a palavra dela.
Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Vê a mim, o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. Ele sabia quem era a sua mulher. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falava, dizendo conforme estas palavras, essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José a tomou e o entregou na casa do cárcere, e no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O que eu acho interessante é que naquela época ele poderia ter mandado matar José, mas ele não mandou. Ele prendeu, porque com certeza ele conhecia o caráter de José. E ele estava em dúvida com aquela mulher. E digamos que até na hora ele mudou de ideia e não mandou matar. Foi a mão de Deus. Porque Deus dá livramento a servo e serva fiel. Deus se responsabiliza onde você está. Só é você ser um José. Só é você andar na posição de servo e de serva, que Deus te livra do mal. Glória a Deus. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. A Bíblia diz que até na prisão o Senhor era com José. E deu graça que o carcereiro da prisão começou a achar graça em José. Porque servo de Deus, ele brilha onde ele chega. Ele pode estar numa mansão, ele pode estar numa favela. Ele pode estar no departamento pessoal ou ele pode estar varrendo o chão, sendo da limpeza. Ele brilha e ela brilha do mesmo jeito. Se for fiel, o Senhor está com a graça dele, ajudando, protegendo, capacitando, para na hora certa honrar. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Olha que coisa interessante. Um preso tomar conta de outros presos, que o próprio carcereiro deixou sobre sua responsabilidade, porque começou a ver a integridade de José. Começou a ver o testemunho de José. Você entende agora o título? Onde você estiver, seja luz, porque José era luz. E onde ele chegava, ele era promovido. Até na prisão, José foi promovido, mesmo sendo preso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: se for fiel no pouco, te colocarei no muito. José estava sendo fiel. Estava numa posição tão boa como mordomo. Foi para a prisão, mas continuou sendo fiel ao Senhor. E o Senhor continuou sendo com ele. Não murmure. Não se desespere da situação que você está vivendo. Seja fiel. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem lógica. Um preso está ali cuidando de preso e o Senhor fazer prosperar. Mas com o Senhor, que não tem lógica, ele vai ter lógica. Então, em nome de Jesus, vamos lutar para ter as características de José. Independente de onde você esteja, porque eu sempre digo, a dor de hoje é a alegria de amanhã. O sofrimento de hoje é a promoção de amanhã. A Bíblia diz para cada dia de desonra, dupla honra. O importante é você e eu, onde estiver, ser luz. Amém? Amanhã continuaremos essa história linda. Em alguma coisa eu me identifico com a história de José e você também. Mas o segredo é onde a gente estiver, ser luz. Glórias ao nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até amanhã.